I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Castelo de cartas prestes a desabar. O motivo? Uma descoberta devastadora. Sua esposa o traíra, e o filho que carregava em seus braços, um recém-nascido, poderia não ser dele. A raiva, o desespero, a confusão dominaram sua mente em um momento de pura loucura. Com um grito ensurdecedor, as sombras da cidade pareciam engolir suas intenções. Ele olhou para o pequeno ser em seus braços, tão vulnerável, tão inocente, e em um impulso que ele nunca poderia compreender, lançou a criança das alturas da ponte. O grito do bebê cortou o ar, e então, como se o universo estivesse esperando aquele momento, um cavalo, um enorme cavalo branco, que todos acreditavam ser um simples pet perdido, saltou. Como um raio, mergulhando nas águas escuras. A cena foi um filme em câmera lenta. Alexandre, paralisado pelo horror, viu o animal lutar bravamente contra a correnteza, suas patas batendo na superfície da água turva. O coração dele disparou. Seria verdade. Aquela criatura mágica, que ele sempre ignorou, estava agora se tornando herói daquele desfecho. Quando o cavalo emergiu das águas, seu casaco brilhante e a criança seguro entre os dentes, um rugido de admiração ecoou pela cidade. Pessoas que antes passavam despercebidas, agora estavam atentas, unidas pelo ato heróico. As histórias sobre o cavalo correram como fogo, incendiando os corações da comunidade, que se encarregou de cuidar do animal. Ele se tornara um ícone, símbolo de esperança, enquanto Alexandre se afundava nas profundezas da culpa. As raízes da linhagem de Alexandre começaram a emergir das sombras do passado. Segredos familiares sussurravam entre os murmúrios da multidão. Afinal, aquele cavalo não era um mero animal. Havia uma promessa obscura que o ligava a gerações passadas, uma conexão que o magnata ignorara por muito tempo. Com cada revelação, o peso da escolha maldita recaía sobre ele. O que estaria reservado para seu filho, agora entrelaçado com o destino e as revelações da linhagem ancestral? A cidade pulsava com esperança, mas para Alexandre, cada passo se tornava mais pesado. Ele seria forçado a decidir: continuar em seu caminho de riqueza material ou buscar a verdadeira riqueza, a redenção. Mas em cada decisão, perigos imprevistos à espreita. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o cavalo nadava heroicamente, as pessoas ao redor da ponte se uniam em um clamor emocionante. Olhares cheios de esperança e uma onda de aplausos ecoava no ar. Mas uma voz, alta e cortante, interrompeu a celebração. Era Karen, a esposa de Alexandre. Ao vê-lo ali, atormentado e à beirar da loucura, sua presença trouxe uma nova tensão para o cenário. Alexandre, ela gritou, seu rosto pálido e os olhos arregalados de horror. O que você fez? Como pôde? Ela se aproximou dele, suas mãos tremendo, mas em vez de tocá-lo, ela o empurrou, empurrando-o para trás, longe da beira da ponte. Você está louco! Alexandre estava atordoado. Ele não podia entender se a raiva dela era pela criança ou por ele. Você não sabe, ele gritou de volta, sua voz carregada de desespero. Não sabe o que eu descobri. Não sei se ele é meu. Nesse momento, um grito cortou a multidão. Um homem, vestido em trapos, se espremia entre a multidão. Ele não é seu. A voz dele rangia com raiva. É meu filho. Silêncio. O ar ficou pesado, e a multidão, que antes estava em êxtase, agora parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Alexandre congelou. Um homem no meio da cidade se afirmava pai do seu filho, um bebê que ele acabara de lançar ao abismo. As revelações voaram como tiros. Ela me traiu com você. O homem gritou,
apontando para Karen. Os olhos de Alexandre se arregalaram. Ele olhou para ela, perguntando-se se era verdade. Um nó apertou seu peito. O mundo que conhecia começou a desmoronar ainda mais rápido. Não, é uma mentira. Karen gritou, mas sua voz tinha um leve tremor. Ela parecia tão frágil, tão perdida. Alexandre queria acreditar nela, mas a dúvida corria como veneno em suas veias. O homem a encarava com desprezo. Ela sempre foi minha. Você é o rico, mas eu sou o verdadeiro pai. O cavalo, ainda emergindo das águas, com o bebê, parecia agora um símbolo de revelações sombrias. E enquanto os aplausos desapareciam e a multidão murmurava, Alexandre se viu enfrentando uma escolha horrorosa. A cidade, que havia aliado-se a ele em seu desespero, agora estava dividida. Havia compaixão, mas também hostilidade. As vozes se misturavam em um zumbido ensurdecedor, e Alexandre percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele é meu filho, ele berrou, mesmo sabendo que a verdade poderia ser mais complicada do que desejava. Você não pode simplesmente aparecer e afirmar isso. Em meio ao caos, uma mulher no centro da multidão ergueu uma placa. Nós somos todos um só. As palavras vibraram no ar, mas a confusão tomou conta do momento. A tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. Alexandre sentiu o peso da responsabilidade, a culpa e a dúvida colidindo dentro dele. A rede de mentiras começava a se desfazer. E enquanto o cavalo se afastava da água, a criança ainda presa entre seus dentes, um pensamento atravessou a mente de Alexandre. Que outras verdades estavam enterradas nesse mar de segredos? Ele olhou para Karen, esperando encontrar segurança, mas encontrou apenas uma mulher cheia de incertezas, a quem ele havia confiado sua vida. O que mais ela estava escondendo? Alexandre, sua voz saiu quase como um sussurro. Eu posso explicar. E nesse momento, algo estalou na mente dele. Algo que mudaria tudo. E à medida que as luzes da cidade piscavam, iluminando os rostos horrorizados, Alexandre percebeu. A verdadeira batalha estava apenas começando. Alexandre encarou Karen, seu coração pulsando, cada batida como um tambor de guerra. A multidão ao redor parecia um mar agitado de rostos. A tensão no ar era densa, como fumaça de um incêndio prestes a explodir. Ele queria acreditar nela. Queria gritar que tudo era uma mentira. Mas o homem diante dele, com os olhos cheios de fúria, havia plantado uma semente de dúvida em sua mente. Alexandre, escute. A voz de Karen tremia, mas ele não conseguia desviar o olhar. Enquanto isso, o cavalo, que havia se tornado o herói da história, nadava em direção à margem, o bebê seguro em sua boca. Será que é meu filho? Pensou. Mas antes que ele pudesse formular mais perguntas, uma explosão ecoou vindo de trás da multidão. Era um barulho ensurdecedor como um trovão que cortou o ar pesado do momento. Olhares se voltaram, rostos pálidos. As vozes da multidão foram subitamente silenciadas. Todos se viraram, mas era tarde demais. Uma fumaça negra começou a subir, invadindo o local e tornando a visão turva. Fogo! Alguém gritou. Fogo na ponte. O pânico se espalhou como um vírus. O clima mudara de choque para caos. Pessoas começaram a correr, empurrando-se umas às outras, gritos ecoando. Alexandre viu Karen, seus olhos arregalados tentando se afastar da beira da ponte. Ele agarrou seu braço, mas ela se soltou. A smoke envolveu tudo e a confusão tomou conta. Alexandre tentava encontrar um lugar seguro, mas a multidão virou um monstro, devorando qualquer sinal de esperança. E nesse momento, algo chocante aconteceu. Dentre o furdunço, emergiu uma figura. Era uma mulher, envolta em um traje de couro escuro, a face coberta por uma máscara. Ela avançou com confiança, movendo-se entre as pessoas frenéticas. Ao se aproximar de Alexandre, seus olhos brilharam com um conhecimento perturbador. Eu sei o que aconteceu aqui, ela exclamou, sua voz alta o suficiente para cortar o som do caos. Eu vim avisá-los. O bebê não é apenas uma criança. Ele é a chave. Chave para quê? Alexandre perguntou.
Seu coração disparado, a confusão invadindo sua mente. Os olhos da mulher fixaram-se nele, e por um instante, o mundo ao redor deles desapareceu. Ela aproximou-se, voz quase um sussurro. A linhagem que você procura não é apenas da sua família, está conectada a ele. A criança é a reencarnação de um ancestral poderoso. Alexandre ficou em choque. As palavras dela eram como um tomba-luz jogado em sua vida. A criança que ele havia colocado em risco não era só uma pobre vítima de sua raiva. Essa descoberta abalou seu ser. Nesse momento, um segundo rugido, dessa vez mais alto, reverberou na ponte, e uma série de explosões menores começaram a acontecer. As luzes começaram a piscar. A mulher com o traje negro olhou para ele, indignada com a desordem, e gritou: "Vocês estão todos em perigo. A atenção!" E todos foi novamente puxada para o caos. A ponte, um símbolo de sua grandeza, agora estava ameaçada. Alexandre não sabia se devia confiar naquela mulher. Mas uma coisa era certa: cada resposta levava a mais perguntas. O que era essa ligação? Que riscos a criança realmente corria? E enquanto o cavalo emergia da água com o bebê, a fumaça começava a cobri-los. Alexandre percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele olhou em volta, o pânico e o desespero no ar. E percebeu que a batalha pela verdade apenas começava. Alexandre encarou a mulher de traje de couro, sem conseguir processar tudo o que acabara de ouvir. A multidão em pânico se espalhava em todas as direções, mas seu foco estava completamente nela. "A criança é a chave?" balbuciou, ainda tentando entender. A ideia de que seu filho, que mal conhecia, tinha um poder ancestral, deixava sua mente girando. Mas antes que ele pudesse perguntar mais, algo estourou atrás dele. Um novo fragmento de fumaça se elevou, seguido de risadas altas e sussurros de condenação. Era como se alguém estivesse controlando os corações ali, transformando o pânico em um espetáculo. Numa fração de segundo, a mulher de couro olhou para trás, seu rosto se contorcendo de preocupação e descrença. "O que?" ela começou, mas a frase morreu em sua garganta. Com um movimento rápido, ela puxou Alexandre para o lado. Uma explosão estourou a poucos metros deles, iluminando a noite como uma onda de fogo. As llamas dançaram na ponte, e as pessoas gritavam, correndo em desespero. Todo o caos parecia amplificar a verdade que tinha acabado de ser revelada. Ele lembrou da expressão de Karen, enquanto sua esposa mergulhava na multidão. Seu desespero transformado em algo mais. Algo que lhe parecia familiar. Foi então que ele viu a mulher mascarada, com seus olhos intensos, olhou para ele e disse: "Você ainda não entendeu, não é? O seu filho não é só uma criança com uma linhagem. Ele é mais do que pode imaginar. E você vai ter que tomar decisões que não são suas para fazer." "Que você está falando?" Alexandre gritou, tentando superar o estrondo do incêndio. Era uma sensação como se o mundo todo estivesse desmoronando. E dentro de tudo isso, ele começou a perceber que ela parecia saber muito mais do que deveria. Ele olhou em volta, inseguro. O que ela estava escondendo? Mais perto da margem, o cavalo continuava a lutar com o bebê, sua bravura contrastando com a destruição ao seu redor, enquanto todos se afundavam no terror. Alexandre sentiu uma conexão estranha, uma energia que parecia fluir do menino. Um raio de luz surgiu enquanto ele olhava para o cavalo, quase como se o animal estivesse lhe dizendo algo, e a cada segundo, mais luzes se acendiam diante de seus olhos. Então, como um tiro disparado, a mulher em couro se virou para ele, sua voz cortante: "Se você não agir agora, tudo isso será em vão. O bebê, ele é a chave para quebrar a maldição que envolve sua família. Você apenas não sabe. E há muito mais em jogo do que apenas você e sua esposa." As palavras dela cortaram ainda mais fundo, revelando um novo espectro de verdades que antes tinha evitado. Era como se em cada palavra, uma camada de sua vida estivesse sendo arrancada, revelando algo que o deixava frágil. O caos ao redor não era só uma consequência de sua própria escolha, mas uma explosão de segredos enterrados, que lutavam para ver a luz do dia. "Eu não posso perder ele de novo", gritou. Mas no fundo, a dúvida crescia. O rascunho de uma memória distante começou a surgir.
Rostos conhecidos no meio da fumaça. Memórias que ele queria esquecer. A verdade era, o pai que estava ali poderia ser. Uma nova explosão ecoou, mais distante, mas fúria e medo tomavam conta de seu coração. Ele não sabia em quem confiar. Mas a mulher em couro, com suas palavras enigmáticas, despertava um desespero e um desejo de descobrir mais. Seu olhar penetrante parecia conhecer todos os seus segredos, e ele sabia que precisaria dela para entender tudo. E enquanto a ponte esfumaçada se tornava um palco de suas piores decisões, a última coisa que viu foram os olhos do cavalo, que brilharam com uma intensidade quase mágica. O destino de todos estava prestes a se entrelaçar, mas a revelação ainda pairava no ar como uma sombra. Havia um fio invisível ligando tudo, e ele não sabia se conseguiria segui-lo sem se perder de vez. Que mistérios estavam escondidos nesses segredos da linhagem? E o que realmente precisava ser revelado? Alexandre encarou a mulher de vestido de couro, o coração aos pulos. O caos ao seu redor estava em ebulição. Ele sentiu a fúria do fogo e a dúvida corroer suas entranhas. A criança é a chave, sussurrou quase para si mesmo. Suas palavras perdidas na gritaria. O que poderia ser tão especial naquele bebê que ele mesmo quase jogou ao abismo? A mulher parecia ansiosa, o olhar dela fixo nos olhos dele, como se quisesse se certificar de que ele entendia. Sim, ele é mais do que você sabe, mas precisamos sair daqui. Pela puxou-o com força, mas Alexandre hesitou um instante. O que poderia ser mais importante do que o bem-estar do filho? Uma nova explosão atrás deles fez o chão tremer. As paredes de fumaça tornaram-se paredes de terror, e Alexandre sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Ele moveu seu olhar. O cavalo se aproximava da margem, ainda segurando o bebê. O animal estava lutando, mas parecia determinado a salvá-lo. Ele precisa de você, Alexandre. A mulher gritou, mas sua voz se perdeu em meio aos gritos e ao caos. Alexandre se virou e foi em direção ao cavalo, sua mente turvada. Uma sensação estranha de urgência o empurrou, e ele se lembrou de como o animal sempre parecera comum, mas agora era seu único pilar. Quem sabe o que havia dentro daquele pequeno corpo? Então, ao se aproximar, uma imagem tênue atravessou sua mente, como flashes de um filme. Rostos conhecidos, momentos compartilhados. A voz feminina ressoava em seus ouvidos. Ele é a chave. O pânico aumentava, e ele lembrou da mulher na ponte, da traição. A conexão estava ali, pulsando. Mas a mulher de couro o trouxe de volta à realidade. Alexandre, agora! Ela insistiu, puxando-o novamente. Ele não tinha escolha e correu, o coração pesado no peito. Mas enquanto se movia, um grito ecoou, cortando o ar. Não deixe ele escapar. Ele não sabia quem falou, mas a intensidade na voz fazia seu sangue gelar. Desviando sua atenção, viu a imagem de um homem com um olhar furioso. Era o homem que havia afirmado ser o pai do seu filho. O caos ao seu redor não importava mais. O rosto do homem estava lá, próximo, e ele gritou: "Você não pode levá-lo. Eu sou o verdadeiro pai." As palavras ecoaram, e uma nova lâmina de medo cortou a confiança de Alexandre. E então, tudo ficou em pausa. O homem fez um avanço, e a multidão fez uma abertura para deixar passar. Era como se um caminho tivesse sido criado só para ele. Alexandre olhou para a mulher de couro, e ela olhou de volta, os olhos dela cheios de uma animação que não conseguia entender. Isso não pode estar acontecendo, pensou, enquanto o homem se aproximava rapidamente. Do canto do olho, Alexandre viu algo se movendo. Uma figura feminina, silhueta familiar através da fumaça. Era Karen. Porém, a expressão dela era diferente. Seus olhos estavam arregalados. Não com medo, mas com uma intensidade capaz de roubar o ar. O coração de Alexandre parecia parar. Por que ela estava ali? Alexandre, ele não é o que você pensa. A voz dela cortou o silêncio. Mas antes que pudesse processar aquelas palavras, tudo explodiu em uma nova dimensão de caos. A mulher de couro correu em direção a Karen, e um brilho de reconhecimento iluminou seu rosto. "Você!" disse a mulher, como se a conhecesse. "Você está aqui e precisamos agir."
Um frio percorreu a espinha de Alexandre, e a verdade começou a se formar nas sombras. A conexão entre elas era inegável. Mas antes que pudesse articular seus pensamentos, um novo estalo grave ecoou. A ponte começou a tremer. Não era apenas o fogo. Algo mais estava acontecendo. Algo que fazia a estrutura claudicar. Era como se as bases estivessem se dissipando. E então, em questão de segundos, uma voz envolvente soou através do caos. Estamos apenas começando a revelar a verdade. Era um eco que parecia vir de todos os lados. Uma onda de energia atravessou a multidão. O chão que eles pisavam começou a se abrir. Fissuras se espalharam, e Alexandre percebeu que o espaço que conhecia estava mudando. O que estava acontecendo com a ponte? O que aquelas mulheres tinham em comum? Era o momento de decidir. As vozes se misturavam agora em um clamor ensurdecedor, e Alexandre viu as duas mulheres se encarando, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Ele sentiu que era culpa dele, que tudo o que acontecia, as chamas e o caos, tinha algo a ver com sua escolha vinda do desespero. A ponte, anti-símbolo de esperança, se tornava um trágico palco de revelações. Com o coração disparado, um pensamento inquietante o invadiu. A verdade talvez não fosse apenas sobre o bebê. Talvez as verdadeiras chaves estivessem nas mulheres que agora lutavam pela mesma causa. E o que mais aguardava nas sombras da linhagem que haviam escondido por tanto tempo? Alexandre encarou as duas mulheres, seu coração disparado. O fogo rugia, as chamas dançando com os serpentes, e o chão da ponte tremia sob seus pés. Ele sentia a pressão aumentar, a verdade se insinuando entre os gritos da multidão. Karen e a mulher de couro, cada uma com seus segredos, agora se olhavam como se o mundo estivesse esperando por elas. A tensão no ar era quase palpável. Alexandre, você precisa entender, Karen gritou, seus olhos cheios de desespero. O que eu fiz foi por causa do que eu sabia, da linha do tempo que está prestes a se desfazer. As palavras dela o atingiram como um golpe. O que ela queria dizer com linha do tempo? Que segredos ele não conhecia? A mulher de couro, ao seu lado, não perdeu tempo. Alexandre, é sobre o bebê, sobre o que ele representa. Ela gesticulou, indicando para o menino que o cavalo finalmente havia libertado entre as chamas. Se você não agir agora, talvez nunca descubra a verdade. E então foi como se tudo estivesse em câmera lenta. O olhar de Alexandre deslizou entre as duas, e a cena ao redor começou a se transformar. Ele sentiu uma onda de pressão em seu peito. Não podia ignorar a sequência de eventos. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Karen passou a mão pelo cabelo, o corpo tremendo, e sob a pressão do caos, ela sussurrou quase para si mesma. Você não pode se esconder de quem você é, Alexandre. O que está na sua linhagem, eles estão voltando. Alexandre congelou. O que ela queria dizer com estão voltando? O que era? Essa linhagem, e como se as palavras dela tivessem ativado algo, uma nova explosão soou ao fundo. O céu ficou mais claro, e em meio ao pânico, algo desestabilizou a ponte. As lâmpadas piscavam, e o chão cedeu em certos pontos, revelando um vazio ameaçador logo abaixo. Um murmúrio percorreu a multidão. O que está acontecendo? Nesse momento, uma imagem surgiu em meio à fumaça. Era uma figura diferente, uma mulher com um manto longo, com um olhar que parecia atravessar a alma de quem olhasse. É hora de escolhas, ela disse, a voz ecoando. E vocês não têm escolha. O medo e a curiosidade se misturavam, e a mudança na atmosfera era intensa. Antes que alguém pudesse reagir, uma onda de energia surgiu, fazendo o chão da ponte vibrar. A mulher de manto estendeu a mão, e um brilho dourado começou a envolver o bebê. Foi um momento surreal, como se o tempo tivesse parado, tudo girando ao redor dessa centelha. Alexandre avançou, sentindo-se puxado para aquele brilho, e quando olhou para a mulher de couro, ela estava em choque. O que ele está fazendo? Ela perguntou, o medo na voz, e ao olhar para Karen, ele viu algo que o deixou paralisado. Lágrimas escorriam por seu rosto, e a expressão de dor e medo a deixava muito mais vulnerável do que ele já vira. Então, no ápice da tensão, uma onda de
Energia mais intensa explodiu contra eles, e de repente, tudo mudou. A luz mostrou uma visão. Ele viu flashes de um passado obscuro, rostos conhecidos que nunca quisera lembrar, conexões que o ligavam a essa situação, algo que quebrava a barreira entre passado e presente. Alexandre, você precisa saber. Karen gritou antes de ser consumida pela luz. O que ele tinha perdido? Que segredos ela escondia? E no calor do momento, Alexandre compreendeu. Eram mais do que apenas desavenças familiares. Eram legados de dor, poder e algo ainda mais obscuro. O peso das escolhas pesava sobre ele, e a ponte, ante seu porto seguro, agora se tornava a linha tênue entre a vida e a destruição. Logo, uma sombra imensa se projetou sobre a ponte. Algo estava prestes a acontecer. E com o mundo desmoronando ao seu redor, uma única pergunta ecoava em sua mente. Essa verdade que estava emergindo, seria o fim ou um novo começo? Enquanto a luz consumia tudo, Alexandre sabia que nada nunca mais seria igual. Alexandre ficou paralisado, absorvendo as palavras da mulher de couro. O brilho dourado envolveu o bebê, e uma aura de segredos estava prestes a ser revelada. Ele sentiu que de alguma forma estava prestes a fazer uma escolha que mudaria o futuro. Mas antes que pudesse agir, outra explosão abalou a ponte. Sussurros de pânico ecoaram nas vozes da multidão. Alexandre olhou rapidamente para Karen, que parecia quase em transe, os olhos fixos na cena, como se estivesse esperando algo. A mulher de couro puxou Alexandre para mais perto, quase desesperada. Seja rápido, Alexandre. A linhagem dele é o que todos querem. As palavras foram como um tiro que atravessou seu peito. O que isso quer dizer? Linhagem? Mas a verdade ficou em um segundo plano quando, subitamente, uma figura familiar surgiu das sombras da fumaça. Era o homem que havia se apresentado como o verdadeiro pai do bebê. Não deixe ele escapar. O homem gritou, e a multidão se dividiu como um mar furioso, deixando um caminho aberto. Alexandre, sem saber se deveria lutar ou correr, olhou para ele. As feições desse homem não eram estranhas. Ele se lembrava de ter visto o rosto em antigas fotos, guardadas há muito tempo em um álbum, entre gerações que preferiam não falar. O choque foi como um golpe na barriga. No meio do caos, algo mudou. O homem não era apenas um estranho, mas alguém da sua própria família. As memórias começaram a vir à tona. Você é meu primo? Perguntou Alexandre, mal acreditando nas suas próprias palavras. O homem interrompeu seu avanço e congelou. A dúvida refletida em seu olhar fez Alexandre hesitar. Como isso poderia ser? A revelação queimava e criava um turbilhão na mente. Sim, e você sempre teve aquilo que é nosso. Você não sabe o poder que carrega, não é? O tom de voz estava carregado de ressentimento. As palavras soaram como um eco distante. Alexandre enfrentou a confusão e a ira dentro de si mesmo. Como você pode fazer isso? Não há direitos aqui sobre quem é o pai. Ele é meu filho. Mas a incerteza começou a se misturar à sua defensiva. A atmosfera mudou e o som das explosões se misturou ao murmúrio de vozes. Você não entende. Essas chamas, esse caos, eles são apenas o começo. O homem gritou, apontando para a maior explosão, que fez o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? Então algo ainda mais chocante aconteceu. Foi como um raio. As chamas se uniram, formando uma figura feminina. A mulher de manto, que antes parecia tão distante e apenas uma observadora, agora tinha um olhar penetrante em direção ao bebê. É hora da verdade. E com essa declaração, as chamas dançaram ao redor da ponte. Um brilho ofuscante iluminou tudo, e em meio ao clarão, Alexandre teve uma visão. Aquilo que parecia um bebê indefeso, agora se transformou em uma entidade maior, sua forma se solidificando em uma visão que o deixou em choque. Ele viu rostos familiares, mas não apenas em fotos. Eram figuras do passado, ancestrais que tiraram seu sono, carregando não apenas o peso da tronco familiar, mas uma escuridão que se estendia por gerações. O que está acontecendo? Gritou, agoniado. A verdade não era apenas sobre a criança ou sobre suas escolhas, mas sobre uma maldição.
um legado que armava suas garras sobre toda a sua linhagem. O pânico tomou conta de seu coração, e nessa explosão de informações, tudo estava se desintegrando. A mulher de couro olhou para ele, suas feições marcadas pela urgência. Você precisa escolher, Alexandre, o destino não aguarda, o bebê, a sobrevivência do que tem a garantir a calmaria. As duas mulheres foram tragadas pela luz, e a ponte, a mesma que simbolizava a vida, estava agora se desmoronando. O homem avançou, e o chão começou a abrir fissuras. Tudo se resumia a: ele já está escolhido. A linhagem dele. A voz desapareceu com a fumaça, deixando Alexandre em um estado de choque total, enquanto a ponte, um símbolo de conexão, se desfazia em fragmentos. Tudo estava prestes a mudar, e ele ficou sem saber qual seria o próximo passo a seguir. O que realmente estava em jogo? A luz começou a se dissipar, e a fumaça encheu o ar. Alexandre estava paralisado, assistindo enquanto a verdade sobre seu filho se desenrolava diante dele. As chamas dançavam, cercando aquelas figuras familiares e transformando o cenário em algo surreal. O que estava acontecendo? O que significava tudo isso? Quando a mulher de manto falou, Alexandre sentiu uma onda de urgência. Antes que pudesse pensar em como reagir, outra explosão estourou, ecoando na ponte. O chão tremeu. Ele olhou para o homem que dizia ser seu primo, e viu a expressão de firmeza em seu rosto, como se esperasse uma reação sua. Você precisa entender, Alexandre. Você carrega um legado que não pode ignorar. O homem gritou, mas Alexandre estava em um estado de choque. Momentos se arrastaram enquanto a fumaça continuava a se aglomerar. Então, um barulho estranho surgiu no meio do caos. Era como um zumbido intenso, crescendo mais alto, e um alerta começou a se espalhar entre a multidão. A ponte está desmoronando, alguém gritou. E antes que pudesse reagir, o chão sob seus pés começou a rachar, revelando o abismo logo abaixo. Alexandre, em desespero extremo, virou-se para as mulheres. Karen olhava fixamente, lágrimas nos olhos, mas havia algo que ele nunca tinha notado antes. Ela parecia diferente. A mulher de couro também a encarava. Um reconhecimento profundo pairava entre elas. Os dois estão conectados de uma forma que você não consegue ver ainda, disse a mulher de couro. Mas antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar. Era Karen. Você não pode deixá-lo ir. Ela gritou, apontando para o homem. Algo nela estava mudando, e Alexandre percebeu que a tensão em seu olhar não era apenas medo. O pânico havia se transformado em algo mais profundo. O homem estendeu a mão, um gesto que parecia simultaneamente de ataque e proteção. É hora da verdade, Karen, ele gritou. E então, a revelação mais chocante aconteceu. A mulher de manto, centrada na situação, fez um movimento sutil com a mão, e uma luz irrompeu do bebê, aumentando na intensidade até se transformar em uma onda que envolveu todos eles. Nesse momento, Karen começou a se contorcer. O rosto dela mudou, os traços se distorceram. A própria essência dela parecia se desintegrar diante de seus olhos. Não, gritou Alexandre. Mas foi como se tudo estivesse fora de seu controle. A luz estava consumindo Karen. E antes que Alexandre pudesse processar o que estava acontecendo, a mulher de manto revelou a verdade. Ela é a última guardiã, Alexandre. A linhagem dela está conectada à energia do seu filho. No entanto, ela não é o que diz ser. O mundo ao redor deles parou. O que isso significava? Diane não era apenas sua esposa. Ela era a guardiã de um segredo muito maior que qualquer um poderia imaginar. Ele se lembrou de todas as vezes que eles discutiram, os olhares furtivos, as mensagens que ele ignorou. Karen agora parecia uma sombra de quem era, a luz a envolvendo como uma armadilha. As pessoas em volta estavam paralisadas, advogando por uma verdade que se desdobrava na escuridão entre as chamas. E enquanto ela desaparecia, as palavras dela ecoaram em sua mente. Você precisa escolher. O chão sob eles vibrava, e o abismo se aproximava. Alexandre sentiu que sua vida estava sendo jogada em uma balança. Alguém se aproximou dele novamente. Era o homem, agora mais perto. Se você não agir, tudo ficará perdido. Escolha entre o poder de sua origem e a proteção que você quer dar ao seu filho. A voz dele penetrou em seu coração,
e o vazio crescia como se tudo estivesse se desmoronando em uma velocidade estonteante. O que ele tinha que escolher? O que realmente estava em jogo? Karen, ele gritou, mesmo sabendo que ela estava se perdendo na luz. O que mais ele nunca soube? Que segredos mais essa mulher carregava? A ponte, que era a conexão entre eles, agora se tornava o símbolo de suas escolhas que estavam se desfazendo. E no instante em que percebeu a escolha que tinha que fazer, Alexandre sentiu anseios profundos de verdade e dor, como se o destino desse bebê estivesse mais entrelaçado com seus ancestrais do que ele jamais poderia imaginar. O que ele escolhesse agora poderia mudar tudo. E enquanto a luz brilhava intensamente ao seu redor, ele percebeu que o que estava prestes a enfrentar era mais do que apenas ele e seu filho, envolvia toda a sua linhagem. E no centro de tudo isso, uma nova verdade estava se formando. O abismo se aproximava, e sua vida estava a um passo de se transformar para sempre. Qual seria a decisão que mudaria seu destino? Alexandre ficou parado, o coração acelerado. O que a mulher de manto estava revelando parecia um quebra-cabeça se montando em sua mente. Enquanto as palavras ecoavam em seus ouvidos, o chão da ponte tremia sob seus pés. Ele sabia que a situação estava prestes a mudar drasticamente. O homem que dizia ser seu primo avançou. A expressão dele carregava uma mistura de raiva e desespero. Você precisa entender, Alexandre. Sua vida toda foi uma mentira. As palavras dele cortaram como uma faca e Alexandre sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer com isso? Mas antes que pudesse perguntar, um barulho metálico ensurdecedor ressoou, fazendo a ponte vibrar. A estrutura estava se desfazendo, como se estivesse respondendo à tensão do momento. As pessoas atrás começaram a gritar, e o pânico se espalhou como um incêndio. A ponte vai desabar, alguém berrou. Mas Alexandre estava longe de prestar atenção na multidão. A mulher de manto levantou o braço e uma luz ofuscante emergiu da criança. O bebê começou a brilhar intensamente e de repente Karen gemeu e se soltou, como se alguma força a retirasse da realidade. O que está acontecendo? Ele gritou, mas ela apenas balançou a cabeça, em choque, sem conseguir palavras. Foi quando tudo explodiu. A luz aumentou, se estendendo e engolindo cada canto da ponte. E então, Alexandre viu. Um homem em uma armadura sombria apareceu do nada, saindo da escuridão na borda da ponte. Ele parecia uma sombra viva, com os olhos brilhando como brasas. A multidão silenciou instantaneamente. Era como se ele carregasse o peso de todas as histórias não contadas. É hora de encarar as consequências do que você fez, Alexandre. O homem gritou, e suas palavras ecoaram no ar. O que ele queria? O que Alexandre havia feito? Um choque de memória percorreu seu corpo. Uma revelação. O homem na armadura estava familiar. Leonard, o irmão perdido de sua mãe, aquele que todos diziam ter desaparecido há décadas. Ele foi o responsável por muitos segredos, e Alexandre sentiu seus joelhos fraquejarem. Você não pode estar aqui. Ele tremia, a verdade começando a despontar, e o passado estava voltando à tona. Eu sempre estive, Alexandre, sempre observando. Você não sabia que a criança que você carregava tem o poder de mudar tudo. Leonard se aproximou, seus olhos fixos no bebê. E em um movimento rápido, ele estendeu a mão e tocou o brilho em torno da criança. Não, gritou Alexandre, colocando-se entre Leonard e o bebê, o desespero tomando conta. Mas era tarde demais. A luz explodiu em 1000 fragmentos. As chamas consumiram a ponte, um ruído ensurdecedor explodiu e a estrutura começou a desabar. Mas o que aconteceu a seguir foi mais chocante. Quando a luz se dissipou, Alexandre olhou para o lugar onde Karen estava. Ao invés de sua esposa, havia uma figura idêntica a ela, mas com uma aura diferente, olhos que pareciam saber demais. Sou eu, Alexandre, verdadeiramente eu, ela disse. Um sorriso triste, mas os olhos refletiam dor. Era como se revelassem um passado compartilhado que ele nunca tinha compreendido. O que significava verdadeiramente eu? As explosões e os gritos da multidão tornaram-se sombrios, um eco distante. E enquanto a ponte se desmoronava, Alexandre se lembrou das palavras da mulher de couro, da ligação da linhagem
e da escolha que estava prestes a tomar. Ele não tinha apenas um filho, mas um legado. A paternidade e a traição. Tudo estava ligado. E então, a pergunta brotou em sua mente como um grito. O que era verdade? E o que era mentira? Qual era o caminho que ele realmente deveria seguir? Enquanto tentava entender, a ponte se desmanchava. Mais rapidamente, e a nova revelação sobre Karen o deixou totalmente desorientado. A escuridão começou a abraçar tudo, e Alexandre viu Leonard sorrir, um sorriso que carregava um misto de vitória e traição. A pergunta que girava como um tornado era: o que mais ele não sabia? A ponte desmoronou ao redor dele enquanto uma nova verdade se formava em sua mente, lhe deixando em um abismo de incertezas. O que aconteceria agora? A ponte desmoronou ao seu redor. Pedras e tábuas de madeira caíam enquanto Alexandre lutava contra a maré de desespero. O caos sugeria uma dança macabra. As chamas se erguiam, fazendo sombras dançarem nas faces aterrorizadas da multidão. Ele mal conseguia processar tudo. A última mensagem de Karen ainda ecoava em sua mente, e a figura de Leonard, seu primo perdido, orbitava como uma sombra. Você é o verdadeiro pai. O medo e a dúvida comprimiam seu peito. Isto não pode acabar assim, gritou Alexandre, sua voz cortando através do ruído ensurdecedor. O bebê, seu filho. Tudo o que ele tinha era um símbolo de esperança. Ele se virou rapidamente, buscando o pequeno corpo que, como uma vela, ainda brilhava entre a fumaça. Karen agora tinha um olhar distante, cercada pela luz que pulsava em direção a Leonard. A transformação acontecia diante dele, e uma parte de Alexandre queria correr para socorrê-la. Mas a ponte estava desmoronando, e a decisão precisava ser tomada. Karen, eu confio em você, gritou tentando alcançar a essência que ainda restava. O poder dele, Alexandre, a chave. Ela se contorceu como se estivesse presa em uma rede invisível. Ele olhou para o homem em armadura, pronto para atacar. A tensão era palpável. O próprio ar parecia enraizado no passado que não parava de assombrar seus passos. Eu não sei o que fazer. O que você quer de mim? Alexandre berrou, o desespero impulsionando suas palavras. Você deve decidir, exclamou a mulher de manto, a voz grave, quase como um tambor. Aceite a verdade, ou o caos continuará. Então, não era só sobre proteção. Era sobre encarar o próprio legado. Ele sentiu a verdade ardendo em seu peito como um fogo inextinguível. Seu sangue pulsava, e com isso uma peça do quebra-cabeça se encaixou. A linhagem dele estava conectada não só ao bebê, mas à própria vida de Karen. O que quer que estivesse em jogo era maior que suas disputas. O bebê era mais que um filho. Ele era uma reencarnação de todos os sonhos, erros e esperanças. Preciso de vocês, todos, agora! Alexandre gritou, as palavras simplesmente brotando. A ponte tremeu mais uma vez. Mas não era só o medo que os unia. Nos rostos da multidão, ele viu compreensão. Eles também estavam alicerçados nas verdades do passado. Ele estendeu as mãos. Vamos chegar até ele juntos. E com isso, algo se iluminou dentro dele. A criança entre as chamas não estava apenas iluminando a noite. Estava iluminando seu caminho. A ponte começou a se estabilizar lentamente, enquanto as chamas, em um ato de obediência, se afastaram. Leonard hesitou. Por um momento seus olhos brilharam com a dúvida. Você não consegue controlar isso, ele alertou. Mas algo na determinação de Alexandre parecia quebrar a maldição que o atava. O que antes era um fio de desespero agora era uma corrente de força coletiva. Com um último esforço, Alexandre correu em direção ao bebê. Cada passo levando a uma promessa não cumprida. Karen estava ao lado dele agora, sua presença um escudo entre eles. Eu não sou apenas quem você pensa que sou, Alexandre. Eu sou parte de tudo isso. Ela sussurrou, e seu olhar tinha um novo propósito. Era a verdadeira Karen, e não a versão alimentada por segredos. Blood runs thicker than water. A conexão deles estava viva e pulsante. O brilho ao redor do bebê intensificou-se, e em um átimo de segundo mágico, tudo ficou claro. Ninguém estava sozinho nessa batalha. Eles eram parte de algo muito maior.
A ponte balançou uma última vez. Uma onda de calor os abraçou enquanto uma explosão de luz envelopou o bebê. E num instante tudo se acalmou. O fogo se dissipou e a estrutura da ponte se restabeleceu em uma nova forma. O que antes era ruínas agora se transformava em um símbolo de renascimento. Alexandre olhou para o rosto de Karen. Havia lágrimas, mas eram de alívio. Ele havia tomado a sua decisão. O laço que unia a família, passados e presentes, não poderia ser quebrado. Estamos juntos, agora e sempre, ele disse. E em um quase sussurro, os dois se aproximaram do bebê. Mas na borda da ponte, a sombra de Leonard ainda permanecia. Vocês podem achar que ganharam, mas a verdadeira batalha apenas começou. Ele sorriu, um sorriso que parecia se perder nas sombras que o cercavam. E assim, enquanto a luz novamente iluminava a noite, Alexandre viu que, apesar da vitória, novos desafios sempre estariam à espreita. A jornada deles apenas começaria, entrelaçando as gerações de maneira que eles nunca poderiam imaginar. Agora, se você chegou até aqui, não podemos parar. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos a trazer esse tipo de conteúdo incrível. Deixe sua opinião nos comentários. Inunde a sessão com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.